Bom, então o que geralmente eu faço, né, nesses nossos encontros? Eu leio uma parte do livro, assim, às vezes o parágrafo todo, às vezes uma frase, e vamos debatendo juntos, assim, né, o que cada um compreende daquilo. E eu vou ajudando dentro, assim, da minha experiência, né, daquilo que eu também compreendo, a gente destrinchar, digamos assim, esse glossário Bert Hellinger, né, tudo isso que ele traduz, assim, de uma forma tão profunda e tão filosófica, né. Então, eu vou começar, e aí quem tiver o livro pode acompanhar e a gente vai parando juntos, tá? Então, página 270 dessa edição, a fonte não precisa perguntar pelo caminho, subtítulo Morrer Violentamente. E aí o Bert começa escrevendo assim: a morte é para todos um desafio. Não é verdade que seja sempre uma redenção ou seja vivida como tal. Frequentemente, a morte é vivida como dura e difícil, e também como muito dolorosa. Entretanto, quando tento penetrar na situação de vítimas de tortura ou daqueles que de outra maneira morreram violentamente, então me arrogo algo. Esse penetrar não é bom para a minha vida e talvez tampouco seja bom para o meu morrer. Permaneço com a minha vida e a minha morte quando chegar o momento. Por isso, só dou atenção ao sofrimento dessas vítimas sem entrar em seu sofrimento e seu destino. Encerrou o parágrafo. Então vamos lá, vamos começar ali desde o início. A morte é para todos um desafio. Acho que todos concordamos, né? Que a morte realmente é algo bem desafiador, assim. Nós não temos, pelo menos na nossa cultura, né? Já falamos sobre isso nos encontros passados, né? Mas nós não temos, assim, na nossa cultura, principalmente na cultura ocidental, essa facilidade e essa clareza de falar sobre a morte, né? De falar coisas simples, por exemplo, poxa, se eu tenho um patrimônio, por exemplo, mínimo que seja, como eu posso organizar tudo isso para que no momento que eu fizer a passagem para o outro lado, independente do que seja esse outro lado, as coisas fiquem talvez um pouco mais organizadas para aquelas pessoas que ficam. Vamos pensar do prático para o mais, né, do mais material para o mais emocional, espiritual. Vamos pensar assim. A gente não fala sobre isso, né? A gente não fala, por exemplo, sobre como vai ser com aqueles que ficam. Por exemplo, se numa família tem uma mãe que tem um filho que requer cuidados, está sob sua tutela, né? Porque ele tem, sei lá, algum tipo de incapacidade e dependência. Não se fala quase o que vai acontecer com essa pessoa se essa mãe faltar ou se a pessoa responsável por esse ser faltar. Não se fala sobre isso, né? Lembrei desse exemplo porque é próximo de mim. Então, é muito curioso como a gente tem uma dificuldade simplesmente de conversar sobre algo que a gente sabe que vai acontecer. E por que vocês acham que isso acontece, gente? Vamos trazer um pouquinho das crenças e das ideias individuais de cada um de vocês, assim. Porque tem isso também, né? Tem o quanto que o lugar, a família, enfim, onde eu nasci, as pessoas que eu interajo, como que essas pessoas lidam com sentimentos dolorosos, por exemplo, de perda, né? Isso vai construindo um pensamento, vai construindo crenças, né, a respeito disso. Mas vamos lá, quero escutar um pouquinho de vocês. É isso que ele traz ali na primeira frase, né? A morte é para todos um desafio. É muito curioso que
cada cultura tem um jeito de lidar com a morte, né? Eu já tinha falado para vocês, acho que num dos encontros, sobre aquele documentário do Morgan Freeman, Deus, acho que é Deus. Eu não sei, acho que é Deus o nome, que cada episódio ele fala sobre um tema de espiritualidade de uma forma geral, dentro de cada cultura. E aí tem um episódio que é sobre morte, e os rituais de morte dele visita cada cultura. É muito legal, por exemplo, morte, cada cultura, o que é Deus, e aí vai em cada cultura. É um documentário bem interessante, assim. E a gente vê que quando a gente fala de cultura, a gente está falando de campo mórfico, né, gente? Se a gente traduzir aqui para o nosso processo, né, da constelação. A gente fala de campo mórfico, cada cultura tem o seu campo, o seu baúzinho de informações. Então, cada sistema vai lidar com a morte de um jeito, dependendo do seu histórico, né, o histórico que já existe naquela família, dependendo de como os lutos foram vivenciados, dependendo de como a dor, os sentimentos, as emoções são vivenciadas, são permitidas naquele sistema. Porque o que eu percebo é que há, pelo menos aqui na nossa cultura, né, há uma dificuldade de lidar com a morte em si. Um dos fatores, porque são muitos fatores, afinal é um fenômeno, né? A dificuldade que a gente tem também de entrar em contato com dor, por exemplo, sabe? O quanto que a gente tem, assim, de permissão ou de regulação, né? Autorregulação, recurso, apoio, enfim, de lidar com dor. Então, na medida que a gente vai passando pela experiência da vida, as experiências dolorosas, a gente vai ficando cada vez mais rígido, né? E o luto, principalmente se for de alguém muito querido, ele traz dor. E às vezes uma dor muito profunda, dependendo do vínculo, dependendo do nível de apego que essa pessoa tem, né? Que aí é um outro assunto. Mas é interessante perceber que na medida que eu vou entrando em contato com a dor, e isso é muito visível, inclusive, nas constelações, quando surgem mortos, luto e tudo isso, quando a gente permite que aquela dor seja passada, seja sentida, visualizada, né, enfim, ela tende a acalmar. E o processo morrer, ele se torna um pouco mais leve, embora haja dor, porque essa é a diferença, né? Que o Bert fala, inclusive em termos de separação de casal, ele fala muito isso, né? Às vezes ele fala assim, por exemplo, quando a gente separa de alguém, mesmo que você queira se separar daquela pessoa, vai ter uma dor, e essa dor precisa ser vivenciada, porque é um luto também. Então, se eu não vivo isso, não permito que isso passe pelo meu corpo, vai ficar cada vez mais difícil. Chega uma hora que o corpo não dá conta, ele vai estourar de alguma forma. O que vocês acham, gente, que a gente podia começar a fazer pensando em, sabe, plantar uma semente dentro do nosso próprio campo mórfico, do nosso sistema, da nossa vida? O que a gente podia pensar, assim, que daria para fazer para que esse processo de morrer fosse cada vez mais natural? Tão natural quanto é, assim, para a vida, né? Selvagem de uma forma geral, né? O que vocês acham? Já chegaram a pensar sobre isso? Ou não, nunca pensaram sobre isso? O que a gente podia começar a fazer? Por exemplo, eu tenho feito, tenho trazido, né, para as pessoas do meu dia a dia, pelo menos, essas discussões de, por exemplo, como que eu posso fazer uma partida e deixar tudo organizado. Eu já penso na parte prática, né? Porque uma das maiores feridas do meu sistema foi justamente essa negligência, sabe, com a parte material. Isso que, assim, a gente nem tem tanta coisa, mas as poucas coisas que tiveram foi, assim, tanta discussão, tanta briga, tanta coisa maluca, que eu penso muito em como seria esse processo para facilitar. Aquilo que o Rodrigo falou. Se eu morrer, que tipo
Que tipo de morte eu quero, né? Que tipo de morte, não, de ritual, né? Vai ser cremado, vai ser, sei lá, vai ter funeral, não vai ter funeral, vai ficar lá 3 dias no freezer para depois cremar, né? Isso, sei lá. Porque isso é importante, né? Falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre isso, a gente lembra da nossa finitude. Lembrar da nossa finitude é uma forma também de nós refletirmos sobre a nossa vida. Porque quando eu começo a lembrar que a qualquer momento eu posso morrer, porque o natural é pensar que nós vamos morrer, ou que o outro vai morrer, né? Tanto faz, quando for mais velhinho, né? A gente tem isso. Mas, quando acontece uma grande tragédia perto da gente, né? Por exemplo, que nem ontem aconteceu muito próximo de mim, né? Gente, para que ir tão longe? Para que mais do que as tragédias da pandemia? Quanta gente nova faleceu, né? Ou pessoas de vínculo. A gente fica assim, congeladinho, não é? Sem saber o que fazer e aí fica um tempão desse jeito. Então, falar sobre isso também, falar sobre o dia da minha morte também é falar sobre como eu estou vivendo, como eu estou me relacionando, como está a minha relação com o mundo, comigo, com o outro. Eu acho que essa é a grande sacada, que inclusive a Ana Quintana fala muito disso, né? Aquela autora famosa que trabalha com cuidados paliativos. Ela fala muito disso, de como você vive. E é tão clichê, mas é tão real se a gente conseguisse trazer, né, diariamente para os nossos momentos de meditação. Poxa, como eu estou vivendo? Se hoje eu fosse partir desse mundo para um outro mundo, eu iria tranquilamente dizer, beleza, fiz o que eu tinha que fazer, curti o que eu tinha que curtir, ou eu ia com aquele apego. No outro encontro nós falamos muito disso, né? Daquelas pessoas que se apegam à vida e não querem ir embora, né? E tentam esticá-la ao máximo. Então, ou o contrário, né? Por exemplo, eu tento fazer esse movimento numa outra pessoa, numa pessoa que está vinculado a mim. Às vezes até num pet a gente vê muito isso, né? Querendo esticar a vida, assim. Então, me parece um bom movimento que eu consigo fazer hoje. Embora minha família não aceita muito falar sobre isso, mas de vez em quando eu tô, sabe? Tocando nesse assunto. O que vocês acham que vocês podiam começar a pensar em fazer para que a morte não seja mais tão desafiadora ou menos desafiadora, assim, pegando aí essa primeira parte do Bert. Obrigada pela palavra. Obrigada, Claudinha. Bom, vamos seguir então as reflexões aqui. Então, Bert fala, a morte é para todos um desafio, como a gente conversou agora, a gente sabe disso. E depois ele fala: não é verdade que seja sempre uma redenção, ou seja, vivida como tal. Ou seja, ele está afirmando exatamente isso que a gente falou, né? Que a verdade é que a maioria de nós não se rende, não vive a morte como uma redenção, né? O Bert usa muito esse termo do render-se, né? Do se render. E ele continua: frequentemente, a morte é vivida como dura e difícil e também como muito dolorosa. Então, basicamente, ele está descrevendo o fenômeno social, né, de como as pessoas, em sua grande maioria, lidam com a morte. Não é assim? E é exatamente isso, né? A gente percebe que é muito dura, muito difícil e é muito doloroso, principalmente se tem bastante vínculo e apego, como a gente trocou aqui de figurinhas, né? Aí ele já começa a trazer assim umas informações interessantes. Ele fala assim: entretanto, quando eu tento penetrar na situação de vítimas de tortura ou daqueles que de outra maneira morreram violentamente, então eu me arrogo de algo. Porque o tema é exatamente morrer violentamente, né? Então, o que ele quer dizer com isso, gente? Quando eu tento penetrar na situação de vítimas de tortura ou daqueles que, de outra maneira, morreram violentamente, eu me arrogo de algo. O que vocês acham que ele quer dizer com isso?
que seria esse penetrar na situação, né, daquelas pessoas que morreram violentamente? Aqui tem uma informação bem importante, que inclusive é facilmente verificada durante as constelações. O que é se arrogar de algo, gente? Vamos começar de trás para frente, semântica. Hã? A gente fala bastante sobre se arrogar, né? Estou arrogante, pessoa arrogante. O que vocês acham que é? Vanessa disse que é tomar como seu. E aí? Uhum. Sim, é tomar como seu. O que mais? Reclamar o direito, né? Achar que tem posse, talvez, sobre algo. O que mais? O que é se arrogar? Isso. Então é isso, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, quando o filho sai do lugar, né? Vamos pegar aí uma imagem mais clara. Quando um filho sai do lugar, vai para um lugar de maior, né? Ele se arroga, né? Ou seja, ele vai para algo achando que algo é dele, né? E aí ele fala exatamente isso, ó. Quando eu tento penetrar na situação, quando eu tento entrar, né? Penetrar, entrar de uma forma assim que sem ser convidado, né? Penetrar sem ser convidado, na história, né? Na situação daqueles que morreram violentamente, eu me arrogo. Se a gente pensar assim em coisas que a gente discutiu anteriormente, que vocês até relembraram aqui de destino, né? Cada um tem o seu destino, a sua história. A gente sempre precisa lembrar que o Bert sempre traz esses grandes conceitos e essas forças como algo muito grande, né? Vida e morte são faces da mesma energia, né? Aquilo que cria, tira a vida. A gente falou bastante sobre isso nos encontros anteriores, né? O mundo de lá, né? Então, é algo muito grande. É muito grande. Então, quando eu me arrogo, quando eu tento entrar nesses assuntos, é como se eu saísse de fato do meu lugar e fosse para um lugar que é um lugar maior, que não é o meu lugar. E por que eu falei que isso é facilmente verificado nas constelações, principalmente quando a gente está constelando em grupo, né? Aqueles movimentos dos representantes se colocarem grandes, né? Às vezes eles ficam na ponta dos pés, às vezes olham assim, né? Para o destino, para a vida, para a morte, enfim, para esses elementos, né? Que às vezes a gente coloca no campo. Então é um movimento facilmente verificável, né? Na constelação. E o que ele continua dizendo aqui no livro é: esse penetrar não é bom para a minha vida. E talvez tão pouco seja bom para o meu morrer. Olha que curioso o que ele está falando. Ele está falando que o fato de eu entrar, penetrar, né, entrar, enfim, na situação daqueles que morreram violentamente, me faz ficar arrogante, né? Faz com que eu me arrogue de algo. E isso não é bom para minha vida, mas também não é bom para o meu morrer. O que será que ele quer dizer com isso, né? Que também não é bom para o meu morrer. Que não é bom para a vida, a gente já sabe, né? A gente já entendeu. Agora, o que será que ele quer dizer que não é bom para o meu morrer? Olha, o que é esse penetrar na situação de vítima? O que quer dizer penetrar, gente? Vamos buscar a semântica. O que é penetrar? Sem ser convidado, exatamente. Eu vou para um lugar, né? Onde eu não fui chamado, né? Eu entro, eu vou com tudo, assim, né? Eu atravesso aquela situação, eu entro naquela situação, sabe? É um negócio de ser sugado mesmo para aquela situação, sabe? Mas não é porque aquela situação te atraiu, é porque você foi para aquela situação, né? Por exemplo, sabe quando tem a morte trágica de algum famoso e fica aquela comoção, né?
De repente você fica falando e dando o teu palpite, e assim, às vezes até tentando entender o que será que aconteceu, aquela curiosidade. Eu tô penetrando num lugar que não é meu, eu tô me arrogando. Ah, mas também não se cuidava, deve ter aprontado alguma coisa. E aí a gente já começa a entrar naquela informação, sabe? Então, assim, se não é bom para minha vida, não vai ser bom para o meu morrer. Vou continuar para ver se a gente consegue juntos distinguir isso. Aline, eu fiquei pensando aqui que esse arrogar pode ser também quando a gente fica muito indignado de algo que acontece. Também. A gente fica tão indignado que a gente se coloca contra tudo aquilo que aconteceu, quem causou, né? Isso que você está falando, né? Também, claro, essa indignação, né, te coloca num lugar de superior àquilo que tira a vida, né? Que é o que a gente falou anteriormente. Então ele continua, né? Permaneço com minha vida e a minha morte quando chegar o momento. Por isso, só dou atenção ao sofrimento dessas vítimas, sem entrar em seu sofrimento e em seu destino. Então, assim, é basicamente o quê? A gente compreender que existe um destino, né? Existe um sofrimento. Há um sofrimento, há um destino. Mas eu não entro no sofrimento. Eu não bato de frente com o destino. Eu dou atenção, eu tô ali, né? Mas eu não entro assim, né? Sofro junto. Meu Deus, como que pode? Não tão novinho, que trágico, um acidente, uma criança, né? O que é isso? Eu tô penetrando naquele sofrimento. E isso não é bom para minha vida e provavelmente isso não vai ser bom para quando eu morrer, que é o que ele tá falando ali, né? Então, o que eu posso treinar como postura? Eu dou atenção, eu vejo o sofrimento, eu percebo que existe uma dor ali, mas eu também percebo que tem um destino. O que será que tem ali na história dessa alma, dessa pessoa, desse sistema, que não permitiu que a vida continuasse muito tempo, mais do que essa pessoa teve, né? E o que será que aconteceu? O que será que essa alma viveu, precisou viver esse sistema, que fez com que ela morresse desse jeito, né? De uma forma trágica, né? Já que o tema é morrer violentamente. E aí a gente entra nessa dança sem bater de frente. Eu não tô negando a dor do outro, ou talvez até o que ele passou no processo morrer, né? Mas eu não trago isso para mim, eu não penetro nesse campo de informação, né, dessa violência, dessa atrocidade, dessa tragédia. Eu acho que todos nós, de certa forma, já experimentamos isso, né? Principalmente com essas grandes tragédias. A gente teve recentemente aqui, né, no Rio Grande, a gente vivenciou isso de perto. Assim, a gente um pouco mais distante, a gente vê nos outros países as guerras e tudo isso. Então, eu acho que isso é bem importante, assim, sabe, pra gente compreender, né? E perceber no nosso corpo, né, as diferenças. Ok? Mais alguém quer compartilhar algo antes da gente seguir adiante? Não está escrito aqui nessa obra especificamente, mas eu já tive a oportunidade de participar, né, de alguns seminários lá com o pessoal da Hellinger e o próprio Bert, e eu tive a oportunidade de estar lá na Hellinger logo depois que o Bert faleceu, né, no ano que 10 dias depois que o Bert faleceu, eu estava lá na Alemanha, então assim, uau, pude vivenciar aquele campo denso, né, de dor e de comoção, e como realmente se forma um campo mórfico. Porque eu tive, assim, a sensação muito forte, muito clara do quanto você consegue entrar
na dor do outro, ou às vezes ser arrastado pela dor do outro, porque eu tava assim relativamente bem com a situação, claro, triste, porque né, o grande mestre foi embora, mas em nenhum momento eu senti uma dor, aquela dor de perda, sabe? E tanto que eu fui para lá sabendo que ele não ia estar lá, já sabendo que ia ter toda uma mudança dentro da estrutura da aula, enfim, do seminário. Mas, gente, quando eu cheguei lá, eu fui tomada por uma força, e aí eu entendi o que é um campo mórfico de informações, né? Uma egrégora dentro de uma. Que aquilo, de verdade, parecia que tinha sido um vento, assim, que entrou no meu corpo e eu comecei a chorar, e eu chorava, e todo mundo chorando, e eu dizia pra minha amiga assim, falei, gente, eu tô chorando, eu tô sentindo uma dor, mas assim, eu não tava 10 minutos atrás, você viu, a gente entrou juntas, e eu, que é isso que tá passando pelo meu corpo? Então foi uma coisa muito louca, assim, por isso que a gente tem que cuidar um pouquinho, né, com esses grandes campos, essas grandes comoções, principalmente quando tem muita tragédia e muita violência, né? Porque às vezes a gente pode ser arrastado para esses campos, né? Gente, vamos só, a gente vai encerrar daqui a pouco, mas eu queria bastantinho, mas só para de repente, sabe, dar um link com isso que a gente está falando, pular ali a doação de órgãos e pular a origem da morte, a gente pode falar sobre isso mais para frente, e pegar morte precoce, que é aquele subtítulo da página seguinte, que eu acho que pode trazer algumas respostas pra gente, pode ser? Só pra gente terminar o nosso encontro? Porque ali já é uma entrevista, né? É uma transcrição de uma entrevista que fizeram pro Bert. E ele fala assim, o entrevistador, né? O que se faz, então, quando alguém morre cedo? É a pergunta que a pessoa fez pro Bert Hellinger. E o Bert responde assim, o que submerge na origem não está perdido, pois nela tudo está contido. Como deveria a origem perder algo? Filosoficamente, isso não é concebível. Aqui já começou aquelas falas do Bert que dá uns tilt, né? Que eu adoro. Então, olha só, o que submerge na origem não está perdido. E isso ele fala muito, a gente já falou em contos passados, né? Que a vida corpórea é um lugar e a vida não corpórea é outra. E ele dá o nome de origem. E ele sempre usa esse termo do emergir e submergir. Emergir e submergir. A gente vem discutindo isso, né, ao longo dos encontros. Então, o que ele fala? Não há perda. Não há perda. Porque, na verdade, a pessoa submerge para algo que contém tudo. Não existe essa ideia, né? Ele fala ali que não é concebível a ideia de perder algo. E é exatamente esse o paradigma que a gente precisa quebrar. Né? Que a gente perde algo. E aí ele continua assim: nosso esforço de conservar algo a qualquer custo para que não o percamos não tem significado nesse contexto. A origem não perde nada. Quando refletimos sobre isso, temos outra atitude em relação à vida e em relação ao transitório e à morte, quer venha ao nosso encontro mais cedo ou mais tarde. Então, olha o que ele fala assim, que o nosso esforço de conservar algo a qualquer custo para não perder isso, acaba perdendo todo o significado quando a gente compreende que não existe isso de perdermos algo para a origem. O fato de nós não sabermos ou não lembrarmos, né, segundo algumas teorias, o que tem do lado de lá, que o Bert chama de origem, às vezes ele chama de vida ou morte, é uma ilusão. A gente só fez o quê? Uma transição química. Química elétrica, quem que entende é a minha amiga bióloga. A gente só fez uma transição química. Mas tá lá. Tá na origem. E ele já dá a dica. Quando eu reflito sobre isso, né? Quando refletimos sobre isso, temos outra atitude em relação à vida e em relação ao transitório e à morte. E o que é o transitório que ele está falando aqui? A nossa vida, não é assim? Porque a nossa vida é transitória.
E é uma das coisas que eu acho mais fantástico no Bert, é que ele levanta a questão de que, quem sabe, aqui seja a morte e lá seja a vida. Porque a verdade é que o tempo aqui é muito mais rápido e lá, bom, não sabemos, mas é tão fácil voltar para lá. Tem tanta gente que quer voltar para lá inconscientemente ou conscientemente, então deve ter uma coisa boa lá, né? Porque é a origem, né? Segundo a filosofia e as reflexões do Bert. E aí, só para a gente encerrar, e depois eu abro para vocês, porque tem várias perguntas sobre isso, não sei, talvez quantos podem ficar mais um pouquinho. O entrevistador fala assim: por que alguns morrem mais cedo e outros mais tarde? É porque cumpriram o seu dever? Essa é a pergunta. E aí o Bert responde assim: alguns têm a ideia de que vivemos para cumprir um dever. Olha a crença, o paradigma que ele já traz. Alguns têm a ideia de que vivemos para cumprir um dever. Pode ser que nós sejamos colocados a serviço de algo maior, justamente por aquilo de onde emerge a vida e de que precisemos cumprir um dever. Mas quem é tomado a um serviço não se diferencia daquele que tem outro serviço, pois no fundo os serviços são iguais. Por isso, para mim, também não faz diferença se o serviço é longo ou curto. Olha só, alguns têm a ideia de que vivemos para cumprir um dever. Pode ser que nós sejamos colocados a serviço por algo maior, né? Justamente por aquilo onde emerge a vida. Então, ele está dizendo que pode ser que a origem, aquilo que está lá do outro lado, diz para Gisele, vai lá cumprir um serviço para mim. E aí te dá um corpo para isso. Só que o teu serviço, o serviço da Raquel, o serviço do Rodrigo, o que quer que essa origem deu de serviço para nós é irrelevante, porque o tempo que você vai cumprir isso, o tempo que o Rodrigo vai cumprir, tanto faz, para a origem é a mesma coisa. Então, o tempo não faz diferença, segundo ele, porque no fundo é tudo igual. Tudo se trata de estar conectado com a origem. E aí ele já traz... Ai, gente, não consigo parar, é maravilhoso isso. Desculpa quem precisar sair. Mas olha só, ele já traz essa pergunta assim, ó. Mas, por exemplo, como que se explica que uma criança morra logo depois de nascer? Ou como que se explica a mortalidade infantil? É a pergunta do entrevistador, né? E o Bert responde: com relação à morte precoce ou tardia, existem experiências através das constelações familiares. Quando se observa a dinâmica familiar que vem à luz, pode-se ver que os mortos não vão embora. Continuam influenciando. Nisso, nota-se que, principalmente os que morreram precocemente, continuam influenciando muito intensamente a família. Se, por exemplo, um natimorto ou uma criança que morreu precocemente não é mais lembrada, então frequentemente o destino dessa criança será imitado por outros. Quer dizer que também outros querem morrer por lealdade e fidelidade à criança que morreu cedo. Isso mostra que também essa criança é um membro legítimo da família, apesar de ter respirado só por um curto tempo. Não pode e nem é permitido que seja excluída pela família. Ela tem que ser respeitada como alguém que esteve aí e por isso também fica. Você vê que ele nem chega a dizer assim, a criança morreu cedo por isso ou por aquilo. Ele só está trazendo, né, a informação de que a criança veio, respirou um pouquinho, teve um serviço, como ele colocou, e fez algo que deveria fazer, foi embora, voltou para a origem, e ela continua tendo o papel dela ali, continua tendo o lugar dela ali. Ok, como é que chega tudo isso para vocês, isso que eu li? Querem falar alguma coisa? Desafiador, né? É um tema desafiador, é um tema que eu gosto muito de estudar, é um tema que quebra muitos paradigmas. Como algumas pessoas sabem, eu venho de uma família espírita, né? Então, assim, eu cresci em centro espírita de todos os tipos, né? Então,
essas crenças de karma, de você veio aqui para pagar, para espiar e blá, 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 desenvolver moralmente, cai por terra quando eu leio uma coisa dessa do Bert. Não, eu posso até estar a serviço, né, de algo, mas isso não me torna diferente de ninguém. E se não me torna diferente de ninguém, eu também deixo de... Não é que eu deixo, mas a ideia de merecer ou não merecer, né, que é um tema recorrente, pelo menos dentro dessa doutrina, né, que eu cresci, ela também não faz muito sentido. Porque todos são iguais, independente do serviço que veio fazer, independente do tempo que veio ficar, né? Então é muito curioso como ele também quebra bastante paradigmas dentro das crenças ideológicas, religiosas. Eu acho que é por isso que é tão desafiador. Às vezes a gente até conseguir entender algumas coisas, porque para entender algumas coisas eu tenho que deixar outras de lado. E essas coisas que eu tenho que deixar de lado, muitas vezes são pilares muito profundos e fortes da construção da minha identidade, de quem eu sou. Né? E aí, o que eu vou colocar no lugar desse pilar, dessa estrutura, né, da minha identidade? Então, acho que essa é a grande sacada, assim, né, do Bert. Enfim, não sei se vocês querem compartilhar alguma coisa antes da gente encerrar. Traz como referência. Eu tinha um professor que ele, para encerrar nesse assunto, porque eu lembrei disso por conta desse último exemplo, dessa última pergunta dos natimortos, né? Eu tinha um professor, ele era de filosofia, não era de constelação, e me marcou muito. Ele deu um exemplo, assim, mais ou menos assim, pensando nisso de propósito, de serviço, né? Vamos pensar assim, né? Numa criança que veio e, enfim, para uma mãe que queria muito, por exemplo, né? Ter um filho e daí essa criança faleceu, faleceu pequeno e... Nossa, o que essa morte, né, trouxe para quem ficou, por exemplo, né? Pensando em propósito. Vamos pensar assim, às vezes a consequência daquela vinda daquela criança, daquele apego, daquela ida embora precoce, fez inclusive com que essa mãe, a pessoa que ficou, se tornasse, sabe, tivesse que se tornar mais forte, se desenvolvesse emocionalmente, espiritualmente, inclusive até para ajudar outras pessoas, por exemplo. Eu conheço pessoas assim, inclusive a minha monografia de faculdade foi exatamente né, entidades de assistência social. E eu apliquei exatamente numa entidade que foi exatamente isso. Né? Uma mãe que perdeu um filho de 4 anos para o câncer, e a partir disso ela começou a ajudar outras famílias. Né? Não as crianças, mas as famílias que estavam lidando, né, com a morte daquelas crianças. Pensando desse jeito, né, que tipo de serviço talvez essa criança, que a princípio a gente acha, não viveu, não fez nada, mas o quanto que as coisas estão interligadas de uma forma que a gente não sabe. Talvez se aquela mãe não tivesse passado por aquela dor, por aquela experiência, ela jamais pensaria, sabe, em trabalhar com outras pessoas, ajudar com outras pessoas. Eu falo por mim. Se eu não tivesse essa história fantástica no meu sistema familiar, esse material de estudo que tem no meu sistema familiar, eu não sei se eu estaria trabalhando com isso. Talvez eu ainda estaria trabalhando no mundo corporativo, que foi, né, meu primeiro trabalho. Então não sabemos como tudo isso atua, né? Como a gente cumpre esse serviço. Exatamente. Gente, obrigada pela presença de vocês.